Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Gomes e eu vou estar resolvendo com vocês agora o exercício 9.19 do Sengel. Bom, vou ler o enunciado aqui com vocês. Então, considere uma placa fina horizontal de 24 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, suspensa no ar a 20 graus Celsius. A placa está equipada com um elemento de aquecimento de resistência elétrica, de potência nominal igual a 20 watts. Agora, o aquecedor é ligado e a temperatura da placa sobe. Determine a temperatura da placa quando as condições operacionais permanentes forem atingidas. A placa tem uma emissividade de 0,9 e a superfície em torno dela estão a 17 graus Celsius. Então, nesse exercício, ele está pedindo para a gente determinar a temperatura da placa quando a gente tiver umas condições constantes, quando a gente tiver uma condição operacional constante, né? A gente estiver entrando em regime permanente, digamos assim. Então eu montei um passo a passo aqui para a resolução desse exercício e eu vou estar vendo ele com vocês. Bom, o primeiro passo para a resolução desse exercício é a gente determinar a temperatura de filme que vai ser utilizada aí nos nossos cálculos. Então a gente vai estar utilizando aí, conforme enunciado, disse a temperatura do ambiente igual a 20 graus Celsius, e a gente vai estar supondo uma temperatura da superfície, dessa superfície aqui, igual a 50 graus Celsius para os nossos cálculos. Com isso, a gente consegue, então, uma temperatura de filme igual a 35 graus Celsius. Beleza. Então, agora a gente vai pegar na tabela A15 e vai procurar pelas propriedades do ar a 35 graus Celsius. Então, a 35 graus Celsius, a gente vai ter as seguintes propriedades do ar. A gente vai ter, aqui eu coloquei em Kelvin também, mas para essa tabela não foi necessário. Então, a gente vai ter a nossa condutividade térmica dela aqui, condutividade térmica igual a 0,02625 watts por metro Kelvin. A gente vai ter a nossa viscosidade cinemática igual a 1,66 aproximadamente, né? Vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. E a gente vai ter o nosso número de Prandtl igual a 0,07268. A gente vai guardar esses valores aqui para utilizar depois aí no decorrer do exercício. Então, beleza. Encontrando esses valores aqui, encontrando a temperatura de filme, a gente passa para a próxima etapa, que é encontrar o coeficiente de expansão volumétrica, esse beta aqui, que é dado por essa forma, por 1 sobre a temperatura de filme. Então a gente encontra aí que o nosso coeficiente de expansão volumétrica é igual a 0,003247 Kelvin a menos 1. Guardamos também esse valor aqui para utilizar depois. E agora a gente vai encontrar o nosso comprimento característico. Pessoal, só enfatizando aqui que o nosso comprimento característico para a nossa geometria, como é uma placa plana horizontal, ele é dado pela área da superfície dividido pelo perímetro. Isso daqui a gente consegue encontrar lá no capítulo 9, tem um apêndice pequenininho lá no meio, onde a gente consegue encontrar essas informações. Então a gente tem aqui que o nosso comprimento característico é dado aí pela área da superfície dividido pelo perímetro. Como a nossa superfície ela tem 24 centímetros de comprimento por 20 de largura. Pessoal, desculpa, moro na beira aqui da Getúlio Vargas, então passo um monte de moto. Então a gente tem aqui a nossa área da superfície dividida por nosso perímetro, que são 2 vezes a comprimento de cima e o comprimento lateral. Então o nosso comprimento característico vai dar no final igual a 0,0545 metros. Guardamos também essa informação para a gente utilizá-la depois. E agora a gente vai para a parte do número de Nusselt. A gente vai procurar então o nosso número de Nusselt para dar convecção natural em função da geometria. A gente tem diversas maneiras de encontrar esse número de Nusselt aqui em função da geometria. Como a gente está utilizando uma placa plana, como a gente tem uma placa plana com uma resistência interna aqui, a gente vai estar utilizando esses números de Nusselt aqui. Um detalhe, pessoal, é que na convecção, a convecção natural, ela acontece com mais efetividade, com mais força, digamos assim. Ela é mais presente na parte superfície, na parte de cima da placa, na superfície superior da placa, do que na superfície inferior.
Então aqui eu tentei exemplificar que o calor perdido por convecção na parte de cima é maior do que o calor perdido por convecção na parte de baixo. Isso se dá aí numa razão de 0,54 para cima e 0,27 para baixo. O calor perdido por radiação ele é igual para todos os lados, né? Ele não depende de um meio físico, não depende da gravidade nem nada do tipo, então ele é igual para todos os lados. Então aqui por essa imagem aqui que a gente encontra no livro, por essa tabela que a gente encontra no livro, a gente tem que o nosso para a superfície superior ele é dado por 0,54 vezes o Rayleigh, número de Rayleigh elevado a 1/4. E para inferior 0,27 vezes o número de Rayleigh elevado a 1/4 também. Então como é que a gente encontra esse número de Rayleigh? Ele é dado por essa equaçãozinha aqui, que é a gravidade vezes a nossa coeficiente de expansão volumétrica que a gente encontrou anteriormente, vezes as diferenças de temperatura da superfície, menos a temperatura aí do nosso ambiente, vezes o nosso comprimento característico, ao cubo dividido pela nossa viscosidade cinemática, ao quadrado, e isso tudo multiplicado pelo número de Prandtl. Então, como a gente já tem nossa gravidade igual a 9,81, nosso coeficiente de expansão volumétrica, a gente encontrou anteriormente, todos esses valores que a gente encontrou anteriormente, a gente consegue calcular esse número de Rayleigh, e a gente encontra ele igual a 411.466. Ok, pessoal? Então, com ele a gente consegue encontrar agora os números de Nusselt, tanto para a superfície superior quanto para a superfície inferior. Então, ok, para a superfície superior, a gente substitui isso daqui nessa fórmula aqui, e a gente vai ter o número de Nusselt igual a 13,68. Enquanto que para a superfície inferior, a gente vai ter ele igual aí a 6,84. Pessoal, ó, vejam que é quase metade do negócio aqui, né, em função desse 0,54, 0,27. Ok, então agora a gente vai, para a gente chegar na parte dos calores que são dissipados, a gente precisa então aqui encontrar os coeficientes médios de convecção de cada superfície. Os dois são dados pela mesma forma. Aí a nossa condutividade térmica dividido aí pela nossa, pelo nosso comprimento característico vezes o número de Nusselt. Então, como a gente já tem essas informações aqui, a gente consegue estimar que para a superfície superior a nossa convecção vai ser de 6,582 watts por metro quadrado grau Celsius, enquanto para de baixo vai ser um pouco menos da metade disso, 3,291 watts por metro quadrado grau Celsius. Ok, pessoal, com todas as informações que a gente encontrou, com essas informações aqui da convecção, a gente consegue encontrar aí o calor que é perdido por convecção aí na nossa placa. Tanto de convecção quanto de radiação. Radiação eu vejo daqui a pouco com vocês. Então, beleza, pessoal. Na parte superior da placa, a gente vai estar utilizando essa fórmula aqui. A nossa convecção, coeficiente médio de convecção superior, vezes a nossa área, vezes aí a diferença de temperaturas da superfície. Essa daqui agora é a que a gente está buscando, menos a temperatura do ambiente. Como isso daqui é uma incógnita, a gente gerou essa equaçãozinha aqui. Substituiu aqui os dados e gerou essa equação. Para a parte inferior, mesma coisa. Substituímos os dados aqui. E vamos encontrar essa equaçãozinha aqui, ó. Novamente, pessoal, em torno de uma sendo metade da outra. Beleza. E agora a gente vai passar então para a parte do calor transferido por radiação, que é a segunda forma de transferência de calor que a gente está tendo aqui no nosso exercício. Ele é dado por essa fórmula aqui, ou seja, a transferência de calor por radiação é dada por 2 vezes a nossa emissitividade, que é dada lá no nosso enunciado, que é igual a 0,9, vezes a constante de Boltzmann, que é essa daqui, 5,67 vezes 10 a menos 8, watts por metro quadrado, Kelvin na quarta, vezes aí então a nossa diferença de temperatura, aí, tanto da nossa superfície, que é a que a gente está procurando, menos a superfície interna, pessoal. Antes a gente estava observando aqui, ó, a superfície externa da nossa placa, superfície externa aqui, ó. Agora a gente está observando essa superfície está diretamente em contato aí com a nossa resistência. E no exercício ele diz aí que a superfície em torno dela está em torno de 17 graus. Então a gente está utilizando aqui, ó,
agora em vez de aquela temperatura aí de 20, deixa eu ver se era 20, temperatura aí de 50, de 35, se fosse de filme, a gente está utilizando a temperatura de 17, que é dada aí no nosso enunciado. Então beleza, pessoal, emissividade a gente já falou, a constante de Boltzmann, ok. Então a gente vai substituir aí os termos na equação. Então a gente vai ter essa equação aqui, está um pouco extensa por causa aí das unidades. E a gente vai ter como resultado também uma incógnita, em função aqui da nossa temperatura da superfície aí, a que a gente está buscando. Então beleza, pessoal, a gente vai juntar agora todas as equações que a gente viu. A do calor perdido por radiação e a dos dois calores perdidos por convecção. Porque o que acontece? No nosso exercício, ele fala que é utilizada uma potência aí de 20 watts aqui nesse experimento, digamos assim. Então a gente vai fazer aí um equilíbrio entre o calor que está sendo utilizado e o calor que está sendo perdido. A gente sabe que não tem como sobrar alguma coisa aqui. Esse calor que a gente está estimando aqui tem que dar exatamente esses 20 watts. Então a gente vai substituir aí essas equações aqui na nossa fórmula, vai substituir cada uma delas e vai obter essa fórmula aqui. Isolando então aí a nossa incógnita, opa, faltou aqui a aspa, que é para sinalizar ela, mas isolando essa nossa incógnita, a gente vai conseguir encontrar então que o nosso calor, a nossa temperatura da superfície, quando esse nosso experimento entrar em regime permanente, ele parar de mudar de temperatura, ele vai ser em torno aí de 38,3 graus Celsius. Certo, pessoal? É óbvio que se a gente utilizar aqui uma outra temperatura de superfície, aqui a gente estimou, a gente jogou 50. Se a gente jogar 60, se a gente jogar 40, a gente vai ter valores diferentes, para cima ou para baixo. Mas eles não vão fugir muito aí desse valor, a não ser que a gente extrapole, né, nesse nosso chute inicial. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de todos e é isso aí.